Muy bien. Aceptar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos começar, João Paulo. Ok, então, bom dia aí para vocês. Meu nome é João Paulo. Eu estou aqui na fazenda do Ambo, em Angola. Buenos días, mi nombre es João Paulo, o Juan Pablo, y estoy acá en la fazenda de Dombe, no, Muambo, O Ambo, Muambo em Angola. Angola, Angola. Muambo, Eu, Angola. eu agradeço o convite do Padre Valmir. A outra vez já falei para outra turma e agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Agradezco la invitación de Padre Balmir, ya hablé de este tema con otros, con la otra turma, y ahora voy a platicar un poquito con ustedes. Uhum. Então, aqui em Angola são 7 horas de diferença do México. Acá donde estoy de Angola para México son 7 horas de diferencia. Dentro da nossa região, nós temos vários fusos horários. Y dentro de nuestra región tenemos varios fusos horarios. Por exemplo, a fazenda com maior fuso horário aqui na África é Seychelles, que seria 10 horas de diferença de vocês. Por ejemplo, la fazenda donde hay la mayor diferencia de fuso horario está en las Islas Seychelles, que son Seychelles, 10, sim, 10 10, horas. que son 10 horas de diferencia para ustedes. Isso. E eu falo isso para poder a gente já entrar no nosso tema sobre a unidade. Y falo de esto ya para entrar de una vez en nuestro tema de la unidad. Então, as coisas na nossa região, as coisas na fazenda, ela acontecem em tempo diferente. Entonces, las cosas en nuestras facendas, acá en nuestra región, suceden en tiempos diferentes. Mas esse tempo, ele, mesmo assim, ele não atrapalha a unidade entre nós. Y aunque tenga tanta diferencia de fuso horarios de tiempo, el tiempo no estorba la unidad que tenemos entre nosotros. Cria um outro ritmo, cada um faz o que pode naquela hora, mas estamos sempre juntos. Esta diferencia genera un ritmo en cada fazenda, cada quien hace lo que puede en su región, su fazenda, pero siempre caminando juntos en la unidad. Uhum. Eu gostaria de falar 3 pontos da unidade. Me encantaría hablar de 3 puntos de la unidad. Então, a primeira é a unidade na igreja, né? Para a igreja, o que seria essa unidade? Primer punto, la unidad en la iglesia, la unidad para la iglesia. Entonces, ¿lo que sería esta unidad? Então, a primeira coisa que temos que entender é que a unidade ela é um dom. Se ela é um dom, quer dizer que ela é um presente dado por Deus. Lo primero que devemos compreender é que la unidad es un don. Y si es un don, es regalada por Dios. Ou seja, o próprio Espírito Santo é ele que revela esse dom. O sea, es el propio Espíritu Santo que revela este don. Então, nós estamos agora nessa espera do Paráclito, né? Nós estamos agora nessa espera do Espírito Santo que vem em Pentecostes. Entonces, ahora estamos en período de espera por el Paráclito, el Consolador, que ya se acerca a la fiesta de Pentecostés.
Então, o Espírito Santo, ele dá de presente para nós esse dom que é a unidade. Entonces el Espíritu Santo nos regala como presente este don para nosotros, que es la unidad. E vocês vão concordar comigo quando eu falo que é muito bonito na fazenda quando nós vivemos em unidade com os outros. Pode repetir a frase, João Paulo, porque cortou o áudio. É muito bonito quando na fazenda nós vivemos em unidade com todos, em harmonia com todos. Tá bem, obrigado. Então, entonces, en la fazenda es algo muy hermoso cuando logramos vivir en unidad con todos. Só que para que esse clima de unidade, para que essa vida de unidade mantenha, nós precisamos conservar essa vida. Pero para mantener esta vida de unidad, para que ella se conserve, debemos hacer nuestro posible para conservar esta vida de unidad. Ou seja, precisamos fazer um esforço para poder não perder essa presença de Jesus em meio. O sea, debemos hacer un gran esfuerzo para no perder esta presencia de Jesús en medio. Isso. A 15 quilômetros aqui da fazenda masculina tem a fazenda feminina. Daqui donde estamos, de la fazenda femenina, hay una fazenda, estamos na fazenda masculina e temos uma fazenda feminina distante 15 quilômetros. Isso. Domingo, o nosso padrinho, foi lá para apresentar as músicas dele. Ele também canta, ele é um artista, ele é muito bom. Então, a ideia era fazer uma tarde diferente com as meninas. Então, el último domingo, nosso padrino foi hacia la fazenda feminina para apresentar suas músicas, porque ele é musicista, músico, guitarrista e canta muito bem. Então, foi para allá para viver este momento de unidade com as chicas. E quando chegou lá, ele viu que o clima na fazenda não estava muito bom. Então, a responsável falou que seria bom que não tivesse o show. E quando chegou allá, ele percebeu que o clima da fazenda feminina não estava muito bom entre elas, não estava muito bueno. E a encargada da casa feminina le dijo, oiga, mejor que não haya este espetáculo. Ou seja, a unidade naquele momento foi quebrada entre elas. Ou seja, a unidade, naquele momento, a unidade entre elas foi rompida. E, e quem causou essa rachadura? A fofoca. E quem provocou este rompimento? O chisme, a fofoca, que alguns compreendem esta palavra. Ou seja, a unidade, se ela não for cuidada, ela também é rachada. Então, a unidade, se não for bem cuidada, ela também se rompe. Você pode estar com a pessoa que você mais ama, Você pode estar com a pessoa que você mais ama, mas se você não conserva essa capacidade de diálogo, de recomeço, a unidade pode ser perdida. pero se você não conserva esta capacidade de diálogo, de recomeçar sempre, esta unidade estará perdida. Eu não consigo falar nesse sentido sem também mencionar a questão do matrimônio. Eu não logro falar deste tema sem tocar em outro tema que vá muito junto, que é o matrimônio. Claro, eu sou consagrado, não sou casado. Oi. Então, eu sou consagrado, não sou casado.
Oi, tá ouvindo? Alô? Não, se cortou um pouquinho, mas eu compreendi. Mira, Ah, eu ok. não sou casado, não estou, não tenho matrimônio, sou consagrado. Mas quando você olha para a realidade de tantos casais que se separam, vem um questionamento. Pode repetir? Quando você olha para a realidade de tantos casamentos que acabam, entra muitos questionamentos. Uhum. Oi, Outra sala. eu acho que é a sua, viu, que está meio travando. Espera, eu vou para outra sala onde estão os meninos, é melhor. Ok. Eu aqui tá no... Eita. Tá bem. Pode retomar depois que você falou que é consagrado. Aham, ok. Eu diria assim, quando a gente olha para alguns casamentos que acabaram, entra muitas interrogações. Quando miramos tantos matrimônios que se terminaram, nos vêm muitas perguntas Mas como acabou? Eles eram tão próximos, tão juntos. e nos questionamos como terminou o matrimônio. Se via os dois muito cercanos, muito juntos. Na maioria na maioria dos casos, o casamento acabou porque acabou o diálogo. Em grande maioria dos casos, o matrimônio se terminou porque não havia mais diálogo. Então, a unidade, o relacionamento dos dois, ele foi perdido porque ele não foi conservado. Então, a unidade entre os dois, o relacionamento entre eles se perdeu porque não foi conservado. É o que acontece numa relação entre países. São países que viviam, que tinham uma parceria por anos, e daqui a pouco, por alguma coisa, entram em guerra. O mesmo passa com países que podemos pensar que por anos tinham relacionamento cercano, eram muito cercanos, muito próximos, e de repente passa algo, se separam, não se hablam mais, não têm mais relacionamento e começam as guerras. Mas quando você chega na fazenda para recuperar, também você vai ver que você se afastou, que você perdeu o relacionamento com muitas pessoas que você amava. Quando você chega à fazenda, você se dará conta que também passou isso contigo, que já não tinha o relacionamento se rompeu, se havia rompido o relacionamento com pessoas que tu amavas. Ou seja, como não foi conservado, essa unidade entre você e a pessoa que você ama, ela se perdeu. Ou seja, quando não se conservou esta unidade, este relacionamento entre tu e a pessoa que tu amavas, então este relacionamento se perdeu. Então, eu dei todos esses exemplos para a gente entender que a unidade ela pode ser bela, mas se não for conservada, preservada, ela se perde. Então, les di todos estes exemplos para perceber uma coisa. A unidade pode ser incluso algo muito hermoso, pero se não se conserva a unidade, ela se perde. Pronto, esse era o primeiro ponto que eu queria falar, é a unidade para a igreja. Agora eu quero falar o segundo, é a unidade segundo Chiara. Então, este primeiro ponto que compartilhei que meditei com vocês foi a unidade em la igreja, no âmbito da igreja. Agora, outro ponto que queria compartilhar é a unidade em Chiara Lubick. Isso. Nós, claro, falar de Chiara é um pouco mais fácil para nós da Fazenda,
porque nós comungamos dessa espiritualidade. A espiritualidade de Chiara gerou a fazenda também. Bueno, para nosotros hablar de la unidad de Chiara Luke es un poco más fácil, porque nosotros ya comungamos de esta espiritualidad. ¿Puede repetir la última frase? Aham. Não, era essa mesmo, que nós comungamos essa espiritualidade de Chiara. Ah, está bien. Aham. Então, para Chiara, significa, significa realizar a oração de Jesus. Para Chiara, la unidad es, vivir la unidad es realizar Alô. la oración de Jesús. E qual é essa oração? Pai, que todos sejam um como eu e tu. ¿Y cuál es esta oración de Jesús? Es esta: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. E eu acho muito interessante porque o Espírito Santo, ele realmente é que dá essa unidade. Me parece muy interesante porque es el Espíritu Santo que, de hecho, da esta unidad. Então, ele deu para Chiara e as amigas dela numa fase em que o mundo não tinha mais essa unidade. Entonces, el Espíritu Santo donou para Chiara y sus primeras compañeras este don de la unidad en un contexto, en un periodo en que en el mundo ya no había más la unidad. Ou seja, no mundo, quando a unidade sai, quem assume os cenários são as guerras. En el mundo, entonces, cuando se pierde la unidad, cuando no hay unidad, quien asume son las guerras. E era exatamente o que estava acontecendo quando nasceu o movimento dos focolares, Y as era, guerras. y era justamente lo que estaba sucediendo cuando nació el movimiento de los focolares, o sea, las guerras. E aí, Chiara, iluminada pelo Espírito Santo, ela entendeu que o mundo precisava dessa unidade. Entonces, Kiara, con esta iluminación del Espíritu Santo, comprendió que el mundo necesitaba de la unidad. Eu acho muito bonito essa relação do pai e o filho, ou seja, ninguém é maior que ninguém, mas todos vivem em harmonia. A mí me parece muy hermoso este relacionamiento entre el Padre y el Hijo. O sea, nadie es más grande que el otro, pero todos viven juntos. E eu acho que isso devia ser o exemplo para nós como pessoa. Eu não preciso ser maior que você. Entonces, este debería ser un ejemplo para vivirmos como personas. O sea, yo no soy más grande que usted. Nós precisamos nos completar entre nós. Nosotros necesitamos complementarnos entre nosotros. Complementarnos. Então, ontem, fazendo a meditação para os nossos acolhidos aqui na fazenda, Entonces, ayer, mientras estaba haciendo la meditación para nuestros internos de la fazenda, então eu refletia com eles, porque aqui nós somos um grupo grande, de 120 mais ou menos. entonces meditaba con ellos, porque acá nosotros somos un grupo muy grande de más o menos 120 personas. Então eu dizia para eles, eu falei, veja bem, na dimensão da comunidade fica tudo melhor quando eu recebi de Deus de graça e de graça eu coloco a serviço da comunidade. Y meditaba con ellos, mira, nosotros como estamos viviendo en una comunidad tan grande como esta,
cuando soy capaz de donar a los otros lo que recibí de graça, esto facilita mucho a vida em comunidade. Então, se eu coloco o que eu sei para a comunidade, se você coloca o que você sabe para a comunidade, então não existe uma vaidade. Por quê? Porque todos ganharam. Então, quando sou capaz de donar a la comunidade lo que tenho, quando tu pones em comum com a comunidade lo que tu tienes, então aqui se termina, não há espaço para a vanidade, todos ganham. Ou seja, nos tornamos uma única coisa. Ou seja, nos tornamos uma só coisa. Nós nos tornamos um só corpo. Nos tornamos um só corpo. E eu acho muito bonito, assim, quando Chiara dizia que é possível viver a unidade na diversidade. E me encanta quando Chiara escreveu esta frase. Pode repetir a frase? Que é possível viver a unidade na diversidade. Graças. Chiara escreveu que é possível viver a unidade em la diversidade. Eu, assim, logo no começo, eu fiquei pensando, mas como? Como é possível viver a unidade no lugar onde eu penso dessa forma, o outro pensa dessa forma? Como é possível viver isso? E eu me questionava muito ao início, como é possível, então, viver a unidade em um ambiente em que eu tenho minha ideia, minha maneira de ser, o outro também é muito diferente de mim. Então, como é possível viver a unidade, sendo todos diferentes? Olha, eu, assim, com toda a liberdade, posso dizer que eu entendi isso a partir da vida dos nossos quatro fundadores. Mira, eu puedo, com muita tranquilidade, dizer a vocês, com toda liberdade, que eu empecé a compreender isto mirando a vida de nossos fundadores. Olha, os quatro, eles, eles têm forma completamente diferente de pensar e de agir. Mira, os quatro fundadores, cada um deles tem, cada quem, sua forma, sua maneira de pensar e actuar diferente de los outros. Então, nós já tivemos encontro, conselhos com eles, e algumas vezes cada um defende a sua ideia que você fala, meu Deus, vai dar confusão daqui a pouco. Mira, eu participamos já de vários encontros, assembleias, conselhos com eles, e cada quem defende com força sua ideia. E parece que a nós outros nos pareceu que, mira, a hora vai generar um conflito grande aqui, vão se pelear. Então, Frei Heinz, ele tem a voz grossa e ele é firme na sua ideia. E, por exemplo, Frei Hans tem sua voz mais grossa e é muito firme em suas ideias. A Lucy também, ela é muito determinada e ela luta por aquilo que ela acredita. E Lucy também é muito determinada e luta por aquilo que crê. O Nelson, o Nelson também é muito inspirado e ele tem argumento para falar daquilo que quer. E Nelson, como também é muito inspirado e tem argumentos para defender aquilo que está falando. A Iraci é uma santa. Ela, em poucas palavras, ela consegue dizer aquilo que ela sente e pensa. Iraci é uma santa porque logra dizer em poucas palavras o que pensa, o que sente. Então, isso que eu falei é a diversidade. Então, esto que les hablé es la diversidade. Então, como é possível aí a unidade se tem diversidade? Então, como é possível aí, em la diversidade, viver na unidade? É que um é capaz de morrer da sua própria ideia quando entende que a vontade de Deus é aquilo que talvez ele não pensou, mas que o outro falou.
se vive la unidad cuando uno es capaz de morir de su propia idea para... Ai, eu não compreendi toda a frase. Mo- Morrer da própria ideia para entender que aquilo que o outro falou realmente é melhor. Sim, és capaz de morir de la própria ideia porque aquello que el otro habló, él se da cuenta que es mejor, que es voluntad de Deus. Ok, eu posso estar na diversidade, mas eu não posso perder a presença de Jesus entre nós. Eu puedo estar en la diversidad, pero no podemos perder la presencia de Jesús entre nosotros. E é por isso que a fazenda cresceu tanto e chegou até você e até mim. Y es por esto que la hacienda creció tanto que llegó hasta ti y hasta mí. Agora, o orgulhoso, ele mata a unidade. Por otro lado, el orgulloso mata la unidad. Eu não posso achar que eu sou o único que ouve a voz de Deus. Yo no puedo creer que soy el único que escucha la voz de Dios. Eu não posso achar que o Espírito Santo, ele só sopra sobre mim. Yo no puedo creer que el Espíritu Santo solamente sopla sobre mí. Talvez até num conflito, o Espírito Santo vai soprar sobre aquele que você nem gosta. Talvez el Espíritu Santo, durante el conflicto, el Espíritu Santo va a soplar e inspirar a una persona de la cual usted no le gusta, no le cae bien. Então, se você tem um coração, se você é orgulhoso, você vai ter dificuldade de entender esse sinal. Entonces, si usted tiene un corazón orgulloso, usted va a tener dificuldade para compreender e entender esta señal. Então, esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto que eu queria falar era a unidade na fazenda. Bueno, este foi o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto que quero compartilhar com vocês é a unidade em la fazenda. Então, o que eu vou falar, claro, não está no livro, mas é aquilo que eu sinto como alguém que está um tempo na fazenda. Bueno, lo que vou comentar com vocês não está em livros, pero es lo que yo he vivido durante todos estes anos em la fazenda. Então, para mim, João Paulo, como é que como é que eu percebo quando é que alcançamos a unidade na fazenda? Para mim, João Paulo, como percebo, como me dou conta que alcançamos a unidade na fazenda? Para mim, só é possível quando vivemos o carisma. Para mim, solamente é possível quando vivimos o carisma. Quando vivemos a palavra. Quando vivimos a palavra. Olha, é interessante. Aqui em Angola, os jovens, os acolhidos, vão fazer o esforço de viver a mesma palavra de hoje que vocês estão vivendo aí no México, na Guatemala. Mira, interessante que acá em Angola, os jovens de la fazenda também harão o mesmo esforço de viver a palavra, a mesma palavra que vocês em México e Guatemala se esforçam em viver. Então, quando nós fazemos isso, nós tornamos a fazenda de Angola igual à fazenda do México, da Guatemala. E quando logramos viver a palavra, tornamos a fazenda de Angola igual à la fazenda de México e de Angola e de Guatemala. Então, se você, por exemplo, se você hoje sai da fazenda onde você está e vem para ser voluntário aqui na África, você vai ver que algumas coisas vão ser diferentes. Então, por exemplo, se você vem para ser voluntário aqui em Angola e chega à fazenda, você vai perceber
perceber que algumas coisas são diferentes aqui, acá em Angola. Ou seja, a comida, a forma de dançar, a forma de se vestir. Ou seja, a comida, a maneira de bailar, a maneira de se vestir. Ou seja, são coisas externas, Ou seja, são coisas externas. mas a forma de viver a palavra, a forma de viver o carisma é o mesmo. Pero la manera de vivir el carisma, de vivir la palabra, es el mismo. Então, é isso o que faz com que a fazenda se espalhe no mundo todo e não perca a sua identidade. É esto que hace com que la fazenda se esparce por todo el mundo e não perda sua identidade. Em Moçambique, quando teve aquele ciclone, devastou a fazenda e as comunidades ao redor. Por exemplo, quando passou este ciclone em Moçambique e como se diz a palavra? Devastou, destruiu. Sim, quando este ciclone passou em Moçambique, destruiu, devastou o país, as comunidades ao redor da fazenda. Então, a fazenda fez uma campanha não só para construir, para reformar nossas casas, Então, a fazenda hizo uma campanha não somente para reconstruir nossas casas, mas conseguimos também reconstruir a casa dos vizinhos. pero também logramos reconstruir a casa de los vecinos. Ajudamos a comprar algumas galinhas, porcos, para que eles pudessem também ter alimento. Apoiamos em la compra de gallinas, cerdos, para que a gente também tivesse algo que comer. Então, isso também é carisma, ou seja, eu não penso só em mim, eu não penso só na fazenda, eu penso também em quem está ao meu redor. Então, isto também é carisma, porque eu não penso somente em mim, eu também penso em quem está ao meu redor. E no meio de muita água, dessa enchente, as pessoas iam embora com a água. E no meio destas inundações, muita gente se iba junto com as inundações, com a água. Muita gente morreu. Muita gente se morreu. E uma experiência ficou muito marcante. E uma experiência se quedou muito forte em nós outros. Teve uma família ali, o pai, a mãe e os filhos que subiram numa árvore para poder se segurar da correnteza. Houve, por exemplo, uma família, o papá, a mamá, os filhos, que subiram em um árvore e se agarraram neste árvore para tentar escapar da inundação. E o pai que estava na árvore. Então, o pai que estava na árvore, ele foi salvar alguém que estava pedindo ajuda ali perto, na água. O papá que estava no árvore tentou salvar alguém que estava ali cerca de eles. Quando ele tentou voltar, ele viu que a árvore não estava mais ali. A água levou a árvore e toda a família dele. E quando ele regressou, percebeu que o árvore onde estava sua família já não estava no mesmo lugar, ou seja, el árbol llevó, el agua llevó el árbol e toda a família deste senhor. Ou seja, todos morreram. Ou seja, todos morreram. E ele nem sequer achou o corpo da esposa, dos filhos, para enterrar. Até hoje, nunca achou. E ele sequer encontrou os corpos de los familiares para sepultarlos. Hasta la fecha, nunca los encontrou.
Então, esse rapaz, depois, ele foi acolhido na fazenda, né? Não como um recuperando, mas foi acolhido para a fazenda dar essa esperança para ele ser feliz de novo. E depois este jovem senhor foi acorrido por la fazenda, não como interno, pero para que la fazenda diera a ele uma esperança. Então, ano passado ele completou o escola, terminou o ensino médio dele. Ano passado, ele completou la secundária, seus estudos. Agora ele é padrinho em uma fazenda. Agora, ele é padrino em uma fazenda. E já superou toda essa dor, mas não porque ele ficou em casa, porque agora ele se coloca também a serviço do que sofre dos outros. Ele já superou este dolor, esta perda da família, não porque se quedou em casa, porque ele decidiu poner-se a serviço, donou sua vida para apoiar outros. Então, para mim, isso tudo é força do carisma. Para mim, tudo isto é força del carisma. Então, se é força do carisma, também é a força da unidade. Então, se é a força del carisma, também é a força da unidade. Então, na fazenda, eu fico muito preocupado quando quando o acolhido ele vai ficando com muitos meses, já próximo de sair, e só pensa nele. Então, o que me preocupa é quando um interno, quando já alcança, tem aí vários meses, ou já está cerca de sair, e sigue pensando solamente em si mesmo. Eu entendo o que você aprendeu na fazenda, ele não é só para ti, é também para o outro. Porque eu compreendo que todo o que você aprendeu para a fazenda não é solamente para ti mesmo, é para o outro. Ou seja, a arma do sucesso da fazenda é exatamente aquele que já está há mais tempo. Ou seja, a arma de êxito de quem está mais tempo da fazenda é ele mesmo. Não, não Ou, compreendo. ou seja, quem chegar hoje na fazenda aí em Guadalajara, aí na fazenda da Guatemala, deve olhar para você e sentir a força de caminhar. Ou seja, de outra maneira, para compreender, quem chega hoje, por exemplo, na fazenda como novo ingresso, deve mirar a ti e perceber, a última frase não, E deve perceber que olhando para você, ele sente que vale a pena fazer essa caminhada. ele mirando a ti que está mais tempo, vai se dar conta que vale a pena ser a caminhada. Então eu faço uma pergunta, mas você não precisa responder para mim, mas pode responder para si mesmo. Então, le hago uma pergunta que não é necessário responder-me, pero que responda a ti mesmo. Você é feliz na fazenda? Tu eres feliz em la fazenda? Olha, não dá para ser luz para o outro sendo triste. Infelizmente não dá. Mira, não é possível ser luz para os demás estando triste. Não é possível. O período da tristeza, o período da tristeza, ele já acabou, já passou. Agora é o período da graça, da alegria. Mira, o período, o tempo de la tristeza, del llanto já passou. Agora se toca vivir o período, o tempo de la graça. E aí você é tocado por essa graça através da vivência da palavra. E tu eres tocado por esta graça através de la vivência de la palavra. Eu tenho um padrinho que na próxima semana vai viajar para Moçambique para ser responsável lá. Eu tenho um padrino que na próxima semana vai viajar a Moçambique para ser encargado allá. Ele já foi padrinho aqui há uns 2 anos atrás, mas como passou num concurso público, teve que ir para trabalhar.
Ele foi, durante dos anos, há um tempo que foi padrino por 2 anos, pero ele saiu porque foi aprovado em um diplomado para trabalhar, então saiu. Mas depois, trabalhando, namorando, mas ele sentiu que faltava alguma coisa. E o que ele depois entendeu, o que faltava era ele se doar ao outro. Pero passou o tempo, ele já estava trabalhando, tinha sua novia, pero sentia que algo faltava dentro dele e sentiu a necessidade de donar-se outra vez. Ou seja, quando você chega na fazenda, quem te acolhe é o responsável, é o padrinho que deixou tudo por você, que nem conhecia. Mira, quando tu ingressas à fazenda, tu eres recebido por el encargado, por el padrino, que justamente eles também deixaram todo para donar-se, donar sua vida por alguém que nem conhecia. Então, o teu responsável e o teu padrinho, ele tem um monte de defeito, igual eu. Tu, mira, tu encargado, tu padrino, trai muitos defeitos, igual a mim. Mas eles foram capazes de deixar os sonhos deles para ajudar você a realizar os teus sonhos. Pero eles foram capazes de deixar seus próprios sonhos para apoiar a ti a realizar seus próprios sonhos. Para mim, isso é o carisma, é a unidade. Para mim, isto é o carisma, a unidade. E é isso, pessoal, que causa a recuperação. E é isto, gente, que provoca a recuperação. O Nelson, nosso fundador, ele usa uma expressão que muitas pessoas não entendem. Nelson, nosso fundador, utiliza uma expressão que muitos não compreendem. Ele fala o seguinte, que a fazenda não nasceu para ter sucesso. Ele abre assim: a fazenda não nasceu para ter êxito. A fazenda nasceu para amar. A hacienda nasceu para amar. E por causa desse amor, podemos ter sucesso. E por conta deste amor, por causa deste amor, sim, podemos ter êxito. Então, é difícil um pouco entender esse pensamento dele, né? Então, cuesta um pouco compreender este pensamento de Nelson, verdade? Mas isso ajuda a gente não desistir do outro. Pero isto nos ajuda a não desistir do outro. Olha, algumas vezes é tão triste, a gente acompanha alguém, ajuda, faz colóquio, e depois ele completa o ano e recai. Mira, é tão difícil quando, por exemplo, acompanhamos alguém com colóquios, com orientação durante o ano. Depois, ele termina seu período com nós outros e recai. Então, se eu vivo a dimensão do amor, eu entendo que é uma fase que ele está passando. Então, quando eu estou vivendo em la dimensão de amor, e eu compreendo que ele está atravessando uma fase. Agora, se eu estou na dimensão humana, eu já acho que não vale a pena mais doar minha vida pelo outro. Em câmbio, quando estou em la dimensão puramente humana, e já percebo que já não vale mais a pena apoiar ao outro. Então, eu sempre digo assim para os nossos jovens aqui. Então, sempre digo a los jóvenes de aqui de Angola: Eu não vou prestar conta para Deus dos resultados. eu não vou dar conta a Deus de los resultados. Eu vou prestar conta a Deus de quanto eu fui capaz de amar. Eu darei contas a Deus de lo quanto fui capaz de amar. Quem vai prestar conta a Deus do resultado é você que está se recuperando. Quem vai dar contas de resultados eres tu
que estás te recuperando. Ou seja, sou eu que vou dizer assim, sou eu recuperando que vou dizer para Deus, Senhor, muitas pessoas deixaram a sua vida por mim, mas eu fiz de conta que eu não vi nada. Entonces, o sea, yo diré a Dios, Señor, yo daré cuenta de mis resultados, porque mucha gente donó su vida por mí, me apoyó, pero yo no hice caso. Então na fazenda, nós não devemos focar nos resultados, mas sim focar nessa capacidade de amar o outro. Entonces, en la fazenda no debemos eh, enfocarnos en los resultados, sino enfocarnos en la capacidad de amar. Então, eu diria assim, na caminhada, não desiste do teu outro irmão. Entonces, en la caminada, no desistas de tu hermano. Então, eu sei que tem alguns que são muito difíceis de conviver, né? Yo estoy seguro que hay muchos, algunos que son muy difíciles para convivir, ¿verdad? É, e aí a gente precisa se perguntar mesmo, mas, meu Deus, o porquê, o porquê que ele com tanto amor ainda não se converteu? Entonces nos cuestionamos, Señor, Dios, ¿por qué este, con tanto amor que recibió, todavía no se convirtió? Aí temos que ter a clareza que aí, se ele não se converteu, é, isso quer dizer que eu tenho que continuar amando. Y debemos tener la claridad de que si él todavía no se convirtió, debemos seguir amando. Vocês lembram no início, quando eu falei que o padrinho foi lá fazer aquele show na feminina e estava um clima chato, que queriam encerrar já, não queriam deixar ele apresentar? ¿Recuerdan de lo que les comenté al inicio del tema? Que foi um padrino de aqui a la Fazenda Feminina para hacer um espetáculo que não lo dejaram hacerlo. Então, ele falou assim para a responsável: se o clima não tá bom, então é agora que eu devo fazer o que eu vim fazer. Ella comentou com a encargada: se o clima não está bueno, entonces me toca ahora hacer lo que vine a hacer. Então ele cantou, Entonces ele cantou, ele colocou um karaokê com muitas músicas da infância, as meninas cantaram, ficaram muito felizes. ele puso um karaoke com muitas canções de la infância, as chicas cantaram, se alegraram muito. No final, ele levou um saco de bombom e deu para cada uma entregar para alguém como sinal de reconciliação ou para dizer o quanto a pessoa é importante para ela. E al final ele havia levado uma bolsa grande com dulces e distribuiu entre elas e pediu para que quem receber um dulce deveria oferecer a outra pessoa, dizendo para se reconciliar ou dizendo o quanto a pessoa era importante para ela. Então, uma começou a dar abraço na outra, pedir desculpa, chorava. Foi um momento muito bonito. Então, entre elas, havia chicas que começaram a se abraçar, a se besar, a pedir desculpas, a se reconciliar com as irmãs. Então, foi um momento muito bonito. Ou seja, novamente a unidade voltou entre elas. Ou seja, outra vez a unidade voltou entre elas. Se na sua fazenda está um clima não tão bom, Então, se na fazenda onde tu estás não estão vivendo um clima tão bueno, talvez você precisa amar mais. talvez tu debes amar mais. Na fazenda, nós não desistimos. Na fazenda, nós outros não desistimos.
Nós acreditamos até o último momento. Nosotros creemos hasta el último momento. Chegando agora da cidade, me ligou um rapaz que passou por aqui há alguns anos atrás. Cuando llegué a la ciudad hace un rato, un muchacho que pasó con nosotros hace unos años me marcó. E ele entrou em contato porque ele quer voltar, porque até hoje ele não é feliz porque ele não completou a caminhada dele. Él me marcó pidiendo para volver porque él no completó su año y hasta hoy no es contento, no está feliz. E ele quer voltar porque ele sentiu que na fazenda foi o único lugar que ele foi amado de verdade. Y él quiere volver a la hacienda porque sintió que en la fazenda fue el único lugar donde se sintió amado de verdad. Numa casa de recuperação do governo, geralmente você é número. En una casa de recuperación mantenida por el gobierno, usted siempre es tratado como un número. Na fazenda, você é irmão. En la fazenda, tú eres hermano. Então, para finalizar, assim, só contar uma experiência de como nós acolhemos os jovens aqui. Para terminar, les comparto una experiencia de cómo recibimos los jóvenes aquí en Angola. Então, vocês sabem que o africano gosta de dançar, de sorrir, vocês sabem disso. Ustedes creo que saben que el africano le gusta mucho danzar, sonreír, bailar. Quando eles chegam, nós fazemos uma festa de acolhida depois de 3 dias. Cuando ellos llegan, los nuevos, hacemos una fiesta para acoger después de 3 días. Então, os que já estão na fazenda apresentam teatro, dança, e se joga no chão e pula. Entonces, los que ya están en la fazenda presentan obras, teatro, se arrojan al suelo y brinca y es mucha diversión. Depois, nós encerramos o momento com a janta, com o jantar. Después, terminamos este momento con la cena. Depois de alguns meses, se você pergunta para ele qual foi o momento que ele se sentiu mais amado, ele vai dizer que foi esse momento. Después, cuando se pregunta a él, ¿cuál fue el momento que te sentiste más amado? Él va a responder, fue este momento. Por que foi este momento? Porque depois de muitos anos, ele voltou a se sentir amado. ¿Y por qué fue justamente este momento? Porque después de muchos años, él se sintió otra vez amado. Ele se sentiu desejado naquela comunidade. Ele se sentiu deseado naquela comunidade. Eu agora sou o motivo da festa, antes não era. Eu agora me toca ser o motivo da festa, antes eu não era. Então, para mim isso é a expressão do carisma. Para mim, isto é a expressão do carisma. É a expressão da unidade. É a expressão da unidade. Bom, eu acho que já falei muito e se eu continuar falando, eu acho que eu vou fazer vocês perderem a unidade, né? Eu creio que já falei demasiado e se sigo falando, les haré perder a unidade, verdade? Eu não sei se algum de vocês gostaria de partilhar, de fazer alguma pergunta, de falar alguma coisa. Não sei se alguém queira perguntar algo, compartilhar, falar algo. Está livre agora. ¿Sabe español, padre? ¿O le hablo despacio? Bueno, tu hablas despacio e se João Paulo não compreender, eu traduzco. Ok. Acérquese. Pues, buenas. A mí el tema de la unidad se me hace un tema súper interesante, o sea, muy importante, se podría decir, porque
la unidad pues produce muchas cosas cuando uno está unido con los hermanos, ¿no? Igual en la familia, como tú lo mencionabas, en el matrimonio. Claro ejemplo viene desde el Antiguo Testamento con la Torre de Babel, ¿no? Cuando el pueblo se unió y que llegó a alcanzar casi a llegar al cielo, ¿no? Creo que algo así, que Dios pues vio y se fijó en sus obras, ¿no? Creo que para mí es un tema que me deja mucho y también que si uno no está unido con Dios, también uno cae, ¿no? Lo que nos pasa, lo que me pasa a mí pues con la adicción, no nomás con la adicción, sino con mis malos hábitos, con mis malos pensamientos, porque también la mente juega un papel muy importante en la unidad para mí, ya que si yo no estoy en el pensamiento con Dios, yo mismo a veces, y lo vivo aquí en la Facenda, empiezo ya a quererme ir, a desesperarme por no confiar y no dejarle todo eso al maestro, ¿no? Como nos dice, déjame todo en mis manos. Creo que es un tema, te lo agradezco por habernos, te agradezco yo por haberme nutrido más sobre ese tema y creo que es un tema muy extenso que si lo vivimos aquí en la Facenda, también podemos llegar a hacer grandes cosas como lo que está haciendo Frank Haas, ¿no? Porque él unido, como dice la unidad, llega muy lejos, como te lo acabo de mencionar, como la Torre de Babel. Creo que para mí es muy importante y te agradezco mucho por este tema. João Paulo, você compreendeu? Sim, muito bueno, hermano. Sim, ele só queria partilhar isso, que para ele é um tema muito forte e que se ele não está unido a Jesus e aos irmãos, logo, logo ele se deixa levar pelos pensamentos, pelo homem velho, e não é tanto a droga que o desvia, são os maus comportamentos, que é o mais pesado para ele, os maus comportamentos que o fazem desviar do caminho. É só isso que ele quis partilhar. Isso, essa junção, eu com o irmão e eu com Deus, ela casa exatamente e dá frutos, não só com Deus, mas também com o irmão. Então, justamente este ponto que o Ricardo nos compartilhou, que é a unidade com os irmãos, com Deus, esta unidade genera frutos. Muito bem. Alguém mais? Vale. Sim, Nada más. acércase. ¿Sí? Sim, claro. Vale. Preséntate, diga su nombre y la ciudad donde está hablando. Hola, buenos días aquí y buenos días allá. Mi nombre es Alfredo, soy de bueno, estoy en la Facenda de Guadalajara y mi pregunta es acerca de la oración de Kiara. Habías mencionado una pequeña oración que hace ella, entonces no me quedó, bueno, no la escuché muy bien, me gustaría ver si la puedes repetir y muchas gracias por todo. Ok, ok. Então, Kiara, a ideia da unidade em Kiara seria a gente realizar a oração de Jesus, que era, Pai, que todos sejam um como eu e tu. Entonces uno como tú y yo somos uno. Sim. É muito fácil. Que todos sejam um como eu e tu. Muy bien, muito obrigado, gracias. E olha, eu acho assim muito bonito, porque na fazenda nós temos muitas coisas improvisadas. Mira, é algo muito hermoso perceber que na fazenda temos muitas coisas de improviso. Humanamente, temos tudo para não ter unidade. Humanamente, temos todo para não ter a unidade. E é por isso que acabamos tendo ela. E é por isso que terminamos tendo a unidade. Porque nós temos a presença de Jesus em meio. Porque temos a presença de Jesus entre nós. Aqui na fazenda de Angola não tem energia. Nós temos gerador que liga 4 horas por dia, à noite.
Acá em Angola não temos energia elétrica, temos um aparato para generar energia que genera energia no mais para 4 horas por dia. O nosso gerador sábado apagou. Nuestro aparato para generar energia se apagou. Os meninos ficaram muito mal, porque é o final de semana que tem filme. Los chicos se quedaron muy mal, molestos, porque justamente era un fin de semana y en los fines de semana que hay películas. Então, à noite, eles já fizeram uma fogueira e foram cantar ao redor da fogueira. Entonces, en la noche, como no había energía, hicieron una fogata y fueron alrededor de la fogata a cantar. Ou seja, para viver a unidade também tem que ser criativo. O sea, para vivir la unidad, ocupa también ser creativo. Creativo. Criativo, criativo. Era isso. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Si no, podemos terminar, pedir la bendición de Dios y asumir nuestro día de tareas. Mientras João Paulo regresa a la fazenda. ¿Son cuántos kilómetros de la fazenda hasta la ciudad? Aqui, bom, eu já vim da cidade grande para outra cidade. Sim. Até a cidade grande são 75. Sim. Eu estou numa cidade próxima que são 15. Ah, ok. Muito bem. Muito obrigado, João Paulo. Gracias por su tiempo, por su unidade. Isso também é unidade. A unidade vai ficar melhor quando eu tiver aqui um mexicano ou um guatemalteco na fazenda. A unidade se quedará melhor, mais fortalecida quando tenha um mexicano e um guatemalteco acá em Angola. Aqui só não pode colocar pimenta na comida. Acá solo não se pode poner chile na comida. Muy bien. Gracias, Señor Jesús. Obrigado. La bendición de Dios Todo-Poderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amém. Bom retorno. Até mais. Obrigado. Gracias. Um abraço.